Dando continuidade à nossa aula, nós vamos agora começar a entrar aonde nós queremos chegar, no assunto que nós queremos. Olha, antes de nós avançarmos, eu quero falar de duas opções que tem aqui no, no Nmap, que são muito importantes e que nós havíamos de usar aqui. Se nós voltarmos aqui para as opções, conforme nós estamos a falar na aula passada, eu havia dito aqui nas técnicas de scan, que nós já viemos de falar dessas duas opções aqui. Vamos ver qual é a diferença das duas opções, ok? Nós vamos trabalhar com essas duas opções agora. Para isso, deixe-me fazer um scan aqui. Nós vamos fazer aqui um scan com Nmap, tudo, Nmap, vou indicar aqui o IP da minha máquina virtual Metasploit Table. Aqui é de colocar ST, vou colocar o endereço 43.28. Vamos voltar para ver aqui. Vamos ver aqui nessa parte aqui. Técnicas de scan. Aqui está. Nós estamos a usar essas duas opções. Eu vou começar com esta. Depois vou explicar esta opção. Ok? Para que serve? Qual é a diferença? Ok. Primeiro vamos fazer o scan aqui. Vamos fazer o scan. Certo. Já terminou. Então vamos fazer o scan usando a outra opção. Usamos S, "-S", e agora vamos usar "-SS". Vai terminar agora. Que é para nós podermos perceber. Olhando assim, de cara, parece, ou seja, não há nenhuma diferença nessas duas opções que nós usamos. Primeiro usamos esta opção aqui, usando ST. Se nós virmos aqui, vamos ver que não tem muita diferença com o resultado que nós tivemos usando essa segunda opção aqui. Parece tudo a mesma coisa e tudo mais. Mas qual é a diferença que há? Olha só, quando nós fazemos o scan, ou seja, para se iniciar uma comunicação numa rede de computador, né, que usa o protocolo TCP, o que acontece? Deixa-me só abrir uma imagem para poder explicar melhor para vocês. Quando nós estamos a usar o protocolo TCP, quando nós queremos nos comunicar com um computador, antes da conexão ser estabelecida, há uma comunicação. Ou seja, podemos dar um exemplo aqui entre o cliente e o servidor. Quando querem se comunicar, quando o cliente quer se comunicar ao servidor, há pré-requisitos, ou seja, há uma comunicação prévia que é feita antes da conexão ser efetivamente estabelecida, ok? Que é chamado de three-way handshake. Esse aqui é o diagrama, ok? E vou explicar agora como é que funciona. Quando nós queremos nos comunicar, um cliente quer se comunicar com o servidor, ele envia um sinal, uma mensagem SYN, ok? Uma mensagem SYN para o servidor, ou seja, ele pergunta, como se estivesse a perguntar para o servidor: você está online? Está a perguntar se o servidor está disponível. Antes de se estabelecer a conexão, ele pergunta se o servidor está disponível. Se o servidor estiver disponível, estiver ligado, estiver comunicável, o servidor vai enviar uma mensagem SYN-ACK. Então, quando envia uma mensagem SYN-ACK, significa que o cliente consegue perceber que o servidor está online. Depois ele envia uma mensagem ACK, ou seja, tipo, ok, já verifiquei. Então, aqui o cliente envia uma mensagem SYN para perguntar se está online numa determinada porta. Depois o servidor, se estiver, ele responde com uma mensagem SYN-ACK. Depois o cliente devolve uma mensagem ACK. E depois estabelece-se a comunicação entre esses dois. Aí já podem trocar informação, podem se conectar, enviar o pacote que quiser, ok? Esse aqui é o procedimento normal. Então, esse procedimento aqui das três fases é usada quando nós usamos esta opção. Quando nós usamos essa opção aqui, "-ST". Quando nós fizemos isto, nós fazemos scan para este host, né, com esta opção ST, aquilo que nós vimos aqui é o que acontece. Envia-se uma mensagem, depois devolve-se, depois envia uma mensagem de volta para o servidor com ACK e depois estabelece-se a conexão. E é possível, através disto, verificar aqui, por isso que nós conseguimos ter esse resultado aqui.
Por isso que nós conseguimos ter esse resultado. Agora, o que que acontece com esta opção aqui embaixo? Quando nós usamos essa opção SS, muitas vezes nós usamos essa opção. Por quê? Por que nós usamos essa opção? Nós usamos essa opção aqui embaixo porque em algum momento esta opção pode ser barrada. Se nós tivermos a usar essa opção, pode ser barrada pelo servidor. Pelo servidor não, pelo firewall. Se tiver um sistema, por exemplo, de detecção de intrusão, pode bloquear o nosso scan. Pode bloquear o nosso scan. Por causa dessas 3 etapas aqui que nós estávamos a falar. Por causa dessas 3 etapas. Quando ele verificar essas etapas aqui, o firewall pode bloquear a nossa comunicação com o servidor, ok? Agora, quando nós usamos esta opção, esse terceiro passo já é ignorado, ok? Aqui só envia-se o SYN para o servidor basta responder, a conexão termina, não há estabelecimento da conexão, ou seja, essa última parte aqui não vai continuar, não vai existir esta. Ok? Para nós podermos perceber bem a diferença e como é que funciona isto, eu vou voltar a fazer esse scan, mas eu vou abrir aqui o Wireshark. O Wireshark é um programa que é usado para captura de pacotes na rede. Se você quiser para abrir, deixe-me repetir, vem para aqui para o sinal do Kali, pode escrever aqui Wireshark, depois pedir a password, coloca a password Kali. Nós vamos abrir aqui o Wireshark, que é para nós vermos a diferença dessas duas opções. Assim, o resultado, como não temos nenhum firewall na máquina Metasploitable, parece ser a mesma coisa, mas na prática, quando nós estivermos a fazer um scan, há diferença assim. Eu vou iniciar aqui o Wireshark, que é para ele iniciar a captura, e vou fazer aqui o scan. Deixa-me diminuir aqui. Vamos fazer aqui o scan. Vamos usar primeiro a opção ST para vermos a diferença. Enter. Ok, já fez a captura dos pacotes. Vou parar aqui a captura. Então, para você poder ver e ter as opções que eu ia ter aqui, você tem que fazer o seguinte. Aqui onde vem source, você tem que identificar o IP da sua máquina Kali. Se nós viermos aqui, nós fizemos ifconfig, vocês vão ver que o IP da minha máquina Kali é este aqui. 192.68.43.171 ETH0, na placa ETH0. Então, você tem que vir aqui no source, tem que indicar a sua máquina Kali, depois clica com o botão direito e vai para essa opção Follow, depois vem para TCP Stream. Depois é só fechar essa opção aqui. Ops, espera aí. Vamos voltar aqui. Espera aí, tem um passo que eu falhei aqui, um minuto. Vamos voltar de novo a fazer aqui a captura usando ST. É rápido, não tem problema. Exatamente. Então, vamos parar aqui. Vamos limpar aqui. Vamos selecionar aqui IP, fazer um filtro, a de aparecer aqui. Se não aparecer, é só digitar aí ponto ADD. Como aparece para mim, vou selecionar aqui e vou clicar Enter, ou clica nessa seta que é para poder se aplicar o filtro, ok? Então, vamos procurar aqui no protocolo onde vem TCP e vamos procurar no source onde tem a nossa máquina, principalmente nessas partes que aparecem aqui embaixo. Vamos selecionar aqui a nossa máquina, depois vamos clicar. Então, você vem para aqui, procura, pode descer e veja as opções que aparecem a vermelho, ok? Essa é vermelho, onde vem aqui no source, vem o seu endereço IP, que é a máquina do Kali. Depois, clica com o botão direito, vem para essa opção Follow, vem para o TCP Stream. Depois, pode fechar essa tela que aparece, ok? Então, aqui tem o que nós estávamos a falar. Aqui é a fonte. Ele enviou a minha máquina Kali, enviou uma mensagem SYN para a máquina aqui do Metasploitable. Aqui está, enviou uma mensagem SYN, depois a máquina do Metasploitable respondeu. Vejam que a fonte já mudou, foi da máquina Metasploitable a responder à máquina do Kali com SYN ACK. Depois
a minha máquina Kali respondeu de novo com mensagem aqui. Depois disso, aqui embaixo, a conexão foi terminada. Foi terminada, ok? Então, nós vamos ver agora o que acontece quando nós usamos a outra opção. Agora nós estamos a usar essa opção ST. Agora vamos ver o que acontece quando nós usamos a opção SS, ok? Eu vou iniciar aqui o iShark, vou deixar ele a capturar de novo. Vou iniciar aqui a captura de pacotes e vou voltar para aqui e vou clicar aqui na opção SS, ok? Clicar aqui agora, Enter, que é para ele poder fazer a captura. Já fez aqui a captura. Vejam só. Vejam só. Porque eu já havia deixado aqui o filtro. Vejam só o que acontece agora. Vejam as opções que aparecem. Temos aqui a minha máquina do Kali a enviar uma mensagem SIM. Enviou a mensagem SIM. Depois, quando o servidor, ou seja, a máquina alvo responde a minha máquina Kali com uma mensagem SIM, a comunicação é finalizada. Esse RST aqui, o reset, a comunicação é finalizada, ou seja, não chega a acontecer a conexão entre os dois. E muitas vezes, usando esse método aqui, o firewall não detecta, deixa, então nós podemos verificar, porque nós queremos verificar se o host está ativo. Por exemplo, se nós quisermos apenas verificar se o host está ativo. Então, com essa opção aqui, e essa é a recomendada, para não ter problemas, usar essa com a opção SS, ok? Vocês viram qual foi a diferença? Na outra parte mostrava aqui SYN, depois a máquina target respondia SYN ACK, depois a máquina Kali respondia com ACK, só depois é que terminava a conexão, a comunicação. Mas aqui não, basta a máquina responder a minha máquina Kali com SYN ACK, logo a conexão é terminada, ou seja, a comunicação é terminada. Não chega a acontecer comunicação entre os dois. Apenas a resposta. Eu envio uma mensagem, eu tenho a resposta, depois a comunicação termina. Ok? Então, agora nós podemos, que nós já falamos aqui do iShark, nós podemos voltar para aqui, para a nossa tela. Eu vou limpar a minha tela, eu só queria explicar isso para vocês. E nós vamos digitar aqui o comando que vai nos permitir ter a informação, ter apenas os IPs da nossa rede, ok? Para isso nós vamos digitar aqui sudo nmap, depois traço, vamos usar a opção SS, por causa do que nós estamos a falar há pouco tempo. Depois temos que usar a opção "-og". A opção "-og" tem a ver com gravar a informação, ok? Com o output. Se você voltar aqui, você vai ver que nós havíamos visto sudo nmap -hell, você pode ver aqui que tem aqui o "-og", está aqui nas opções de output, ok? Essa aqui para gravar no ficheiro. Então todas essas opções que aparecem aqui tem a ver com output do resultado. Como é que vai ser o resultado? Aqui o "-o" nós podemos gravar no ficheiro, ok? Tem a ver com o output. Então vamos voltar aqui, vamos colocar aqui "-o", traço. Depois colocamos o nosso IP, ou seja, a rede que nós queremos fazer o scan, para identificar apenas os IPs que estão ativos na rede. Então vamos colocar aqui 192.168.43. Vamos colocar aqui 0/24, que é a minha subrede. 0 aqui por quê? Porque esses três octetos identificam, esses dois identificam a classe e esse aqui a rede. Então, esses três aqui vão identificar aqui a minha rede. Vamos fazer isso, que esse aqui representa a rede. E esse último, a posição do computador, mas do host na rede. Mas eu quero fazer scan de todos os hosts que estão na minha rede. Ok? Então, depois colocamos aqui o pipe. Como eu já havia feito isto, eu posso até clicar para ele preencher. Colocamos aqui o pipe e usamos o comando aqui, o comando grep up, que é para quê? Que é para ele verificar apenas os hosts que estiverem ativos, estiverem online. O resto não interessa. E toda essa informação daqui do pipe até esta parte tem a ver com hosts que estão online e a maneira como a informação vai ser disponibilizada. Se nós digitamos este comando e clicamos aqui no Enter,
Vocês vão ver como vai ser o resultado. Ao invés de nós termos esta informação que nós tivemos quando nós fizemos os scans, vejam só que mostrava aqui portas abertas, tudo mais, mas nós queremos apenas os IPs da rede. Então, digitando esse comando assim como está, e nós clicamos aqui Enter, vejam o resultado que vai nos devolver. Vai levar um tempinho, ele vai seguir este comando. O resultado que vai sair vai ser de acordo com os critérios que nós colocamos aqui. E aqui está o resultado. Ele nos trouxe todos os IPs que estão ativos apenas. Nós queremos aqui, nós estamos a precisar apenas dos IPs que estão ativos. Então, assim sendo, usando este comando, você pode gravar esse comando. Se você quiser fazer o scan você está numa rede, por exemplo, você quer fazer um scan de vulnerabilidades, ao invés de fazer scan em todos os hosts, você pode querer saber quais são primeiro que estão ativos. Então, o teu scan vai ser com base nestes hosts apenas, ok? Então, feito isso, ele nos devolve aqui a lista dos IPs que estão na rede e que estão ativos. Então, depois nós só copiamos, esses dois aqui são da minha máquina, então não precisa, vou copiar apenas um. Então, depois disso, você pode vir selecionar essas opções, fazer um copy aqui. Depois vamos abrir o nosso editor o Nano e vamos clicar Enter. Só sudo, depois Enter. Vai abrir aqui e você pode clicar botão direito do mouse e para aqui colar seleção. E aqui estão os seus IPs. É só gravar. Vamos dar o nome de targets.txt. Ok? Enter. Depois Ctrl X para fechar. Se nós fizermos aqui um ls, nós vamos ver aqui o ficheiro que nós criamos. Podemos fazer um cat target, que é para ver a informação que está ali. E aqui estão os nossos IPs. Ok? Aparece essa lista porque apenas tenho estes dispositivos na minha rede. Então, depois podemos voltar aqui para o OpenVAS. E quando nós estivermos a criar o nosso target, podemos já aqui, ao invés de usar manual, podemos carregar os ficheiros, ok? Isso aqui é importante nós fazermos quando vamos para fazer um scan numa rede. Nós podemos clicar aqui, vamos selecionar o ficheiro. Vamos selecionar aqui o nosso ficheiro targets. Aqui está. E já está carregado a minha lista de IPs. Então, ao invés de eu escrever manualmente, tenho aqui o ficheiro que tem a lista de todos os IPs, ou todos os targets que eu quero que sejam escaneados aqui na nossa rede. Ok? Então, espero que você tenha aprendido, tenha visto como é que é. Aqui está o comando que nós usamos para poder filtrar apenas os IPs e descartar as outras informações, porque nós vamos precisar apenas para usar quando nós estivermos a criar aqui os targets, ok? Então, até a próxima aula.